Pessoal, muito bom dia! Bem-vindo ao nosso Café com Lê, para que a gente comece essa semana com toda a energia, pensando, refletindo sobre algumas coisas para fazer a diferença, para fazer diferente. Porque acordar todos os dias, fazer a mesma coisa, reclamar dos resultados, aí não dá, né? Eu acredito que a gente pode fazer diferente para depois perceber o que eu posso recriar, aí o que não deu certo, o que pode ser feito de uma outra forma e assim a gente vai se reinventando. Vamos dar um tempo pro pessoal chegando. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pati. Quem entrou aqui que eu vi, que eu acabei. Bom dia, Bia. Bom dia. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre medo, aquele medo que paralisa. E essa foi uma ideia, quando eu pedi para colocar nas sugestões, uma das ideias que apareceram foi da Thaís, que está sempre acompanhando a gente. Bom dia, Karen. Da Karen Hair, a Karen que cuida dos meus loiros. Bom dia, um beijo no coração. Quantos anos, Karen? Uns 10 anos que você cuida das minhas mechas? Mais ou menos isso, né, Cá? Bom, a gente vai falar sobre medo que paralisa. Então vamos lá, gente. Quem aqui não deixou de enfrentar um sonho, não deixou de concretizar um sonho, enfrentar 11 anos, Karen, 11 anos me deixando loira, fazendo minha cabeça. Quem aqui nem quem aqui alguma vez na vida deixou que o medo paralisasse e por conta do medo deixou de ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, deixou de enfrentar? Quem aqui um dia ficou paralisado por conta desse medo? Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre enfrentar, acordar para a vida, criatura! Porque o medo ele sempre vai existir, ele faz parte da preservação da espécie. E no nosso bate-papo eu quero contar algumas coisas para que como a gente lidar com ele. Não que ele vai acabar, não pode acabar o medo, né, gente? Senão acaba, a gente se mata, porque se a gente não tiver medo, a gente não preserva a nossa espécie. A gente sai aí lambendo corrimão da mão para pegar Covid, a gente sai no carro em alta velocidade. O medo, ele existe para preservar a espécie. O problema dele é quando ele paralisa em situações que o máximo que vai acontecer é você quebrar a sua cabeça no sentido, não no sentido da palavra, mas quebrar emocional. Se quebrar emocionalmente, chorar, ficar triste, enfim, às vezes perder dinheiro, sim, mas só erra, só cai, só comete situações, só tem prejuízo quem é aquele que vai e enfrenta. Quem não erra, eu estava falando isso, eu dei uma palestra, na verdade foi uma live, né, virtual, para futuras candidatas e tudo mais. Eu estava conversando isso com a jornalista que era mediadora. Só erra, né? Uma das perguntas foi assim, e se você falar alguma coisa e percebeu que foi uma gafe, uma das pessoas que estavam na palestra percebeu que foi uma gafe, como você faz? Eu falei, olha, primeiro eu uso de bom humor, né? Porque, cara, a gente tem que aprender a rir de si mesmo. Eu vivo dando gafe, eu vivo esquecendo palavras. Quem me conhece, quem conhece minha vida sabe que eu tenho déficit de atenção. Então, dá uns 5 minutos eu dou aquela bobeada mesmo. Primeira coisa, eu dou risada. E outra coisa que eu falei pra ela, cara, só erra quem faz. Só erra quem tá ali, coloca a cara pra bater. E faz Eu tô manchando minha xícara inteirinha de batom, vocês perceberam, né? Olha aqui. A pessoa não tem modos nem pra tomar um café. É por isso que eu acabo de passar o batom, já sai, eu não consigo sair do carro trocada. Gente, tem aqui a Mônica entrando, o Marco, sejam bem-vindos, da Érica, a gente vai falar sobre medo e nós vamos começar a falar agorinha. Bom, o medo, como eu disse, como eu comecei a introduzir, ele faz parte, a Amanda também entrou, gente, vai pulando, depois eu vou conversando com vocês. E lembre-se, isso é um bate-papo, eu vou colocar e quero a opinião de vocês. Tá? E quero que vocês coloquem, questionem, coloquem opiniões, é assim que a gente, puxa, isso não passa só comigo. Uma das grandes coisas, das falas mais positivas que eu ouço quando eu faço as minhas mentorias é: como é bom ouvir o outro falar e ver que eu não sou única no mundo. Como é bom saber que tem pessoas iguais a mim. Porque a gente acha que só a gente sofre, a gente acha que só a gente tem medo, a gente acha que só a gente não tá legal, que só a gente tem os dias deprê, que só a gente quase surta. Não, bem, o ser humano é muito parecido. Nós somos únicos, mas os nossos fantasmas são muito semelhantes.
Eu falo que assim, só troca o endereço, os personagens, mas a trama em si é com os ingredientes a mais, outra a menos, mas os sofrimentos, as raízes desses fantasmas são sempre muito não muito parecidas ou com algo semelhante. Então, gente, nós não somos únicos nesse sentido. Somos únicos, sim, enquanto seres de luz e tudo mais, mas não somos únicos nas nossas próprias dores, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, quando o medo acontece, que ele paralisa, que você fala, cara, eu quero tanto fazer isso, mas eu não vou fazer, mas eu não consigo, eu tenho medo. Primeira coisa, você tem que dar nome. Você tem medo de quê? Tá? Exatamente, dê nome, porque tomado pela emoção, a gente fantasia. E às vezes a gente tem medo de uma lagartixinha, mas assim, a gente tá olhando achando que é um dinossauro. Já percebeu criança quando tá com medo, que vai lá no escuro, o escuro, tem um bicho no escuro, ela inventa, não é que ela inventa, o medo é tão grande que cria coisas que não existem. Então quando eu tiver com medo de colocar um sonho, um objetivo pra frente, eu tenho que perguntar, eu tenho medo de que exatamente? E tome cuidado com a resposta, tá? Tem muita gente que fala assim, eu tenho medo de fracassar. Cara, você não tem medo de fracassar. Na maioria das vezes, quem tem medo de fracassar, na verdade, tem medo do sucesso. Sabe por quê? Porque o fracasso você conhece. Porque o fracasso nós conhecemos. Em algum momento das nossas vidas nós fracassamos. Seja num papel ou no outro. O que a gente tem medo mesmo, na maioria das vezes, é do sucesso. Sabe por quê? O sucesso muitas vezes a gente não conhece. E talvez a gente não saiba o que ele vai representar. Percebe? Eu tenho medo de falar em público. Você tem medo de falar em público ou você tem medo de ser reprovado pelo olhar do outro? Só que quem é o outro, cara? O outro é um ser humano como você. E você tá na frente para falar é porque você tem algo a dizer. Percebe? Então, por qual motivo? Entende? Então, assim, a gente tem que colocar nome exatamente. Esses dias conversando, né? Numa das mentorias, e aí, eu tenho medo, uma das mentorandas, né, tem medo de morrer. Aí eu disse, cuidado, às vezes com tanto medo de morrer, você se esquece de viver. Será que o medo da morte não é, no fundo, um medo de viver e enfrentar a vida? De olhar e enfrentar os desafios? Gente, não sou dona da razão, eu tô colocando alguns elementos para que vocês pensem, para que vocês reflitam, tá? Quando a gente coloca medo do que, exatamente eu tenho. Coloque isso, coloque nomes, mas comece a olhar de forma profunda, percebe? Colocar nomes aos nossos medos e olhar de forma profunda vai fazer toda a diferença para você enfrentá-lo. E outra coisa para enfrentar medo, primeiro é colocar nome. Outra coisa, por qual motivo eu quero fazer isso? Quando o motivo sai do fundo do seu coração, o medo é enfrentado. Eu acredito que eu já contei isso, eu não contei isso no café, em algum café, eu devo ter contado em algum vídeo, vou contar do mesmo jeito, porque o conhecimento se dá pela repetição, adoro essa frase, esse conceito. Quando eu bati o carro em 2015, eu capotei, deu perda total, eu só fiquei viva por Deus, acho que ele falou agora não é hora ainda. Eu quase morri eu travei, porque eu fiquei uma semana quase em recuperação e tudo mais, mas graças a Deus não deu nada, eu desacordei e tudo, mas nada de muito grave. E aí, uma semana, 8 dias depois, uma semana depois, eu estava na mesma estrada, que inclusive é a estrada que entre a casa do pai dos meus filhos e aqui em Bauru, foi nessa estrada que eu sofri o acidente. E uma semana depois eu estava dirigindo, pegando essa mesma estrada. Cara, dava uma dor na minha nuca, assim, uma quentura, eu grudava na direção, acho que eu já contei isso em algum café, tô com déjà vu, eu grudava na direção, assim, eu tremia, eu ficava assim, o medo me paralisava, eu não sei como que eu conseguia. E aí um amigo falou assim, e fora que eu continuei atendendo os meus clientes uma semana depois, nossa, você vai pegar a estrada, você não tá traumatizado, você não tá com medo? Falei, cara, tô com medo pra caceta. Tô com muito medo. Só que eu não vou deixar de ver meus filhos. Ou eu enfrento esse medo, ou eu vou ficar sem ver meus filhos, porque meus filhos moravam no meio da semana com o pai. Ou eu enfrento esse medo, ou eu perco os meus clientes fora de Bauru.
E eu preciso pagar minhas contas. Então, quando você tem um motivo que te leva, faz você enfrentar. E esse motivo sai do seu coração, sai da sua alma, né? Porque atender os meus clientes, a minha sobrevivência e ver meus filhos, a minha sobrevivência emocional é o maior amor do mundo. Você vai e enfrenta. Então, quando você tiver com medo, por qual motivo eu quero aquilo? E aí, gente, quero que vocês conversem. Falei demais por hoje. Eu quero que vocês compartilhem comigo. Deixa eu ver. Quem erra já está na frente de muita gente. Ao menos estamos tentando e fazendo, né? Exatamente, Patrícia. Concordo plenamente. Bom dia. Ali é o Marco que estudou comigo, Marco Gonzaga, é isso? A Gi, minha linda. Felipe que entrou. Exatamente. Gente, e aí? Alguma vez na sua vida você paralisou por conta de um medo? Gente, eu esqueci de falar para vocês convidarem outras pessoas. Eu começo falando, atropelo tudo, né? Mas se ainda dá tempo, a gente tem mais 5 minutinhos falando do nosso Café com Lê. Manda essa flechinha aí para que para aquela pessoa que você sente aquele carinho, que você acredita que essa mensagem vai ajudar, vai tocar o coração dela. Esse é o objetivo do nosso Café com Lê. Compartilhem comigo, gente, em que momento da vida de vocês ou vocês já paralisaram por conta de um medo, deixaram sonhos para trás, deixaram de realizar coisas positivas. Contem, compartilhem, mostre para as outras pessoas que é normal sentir medo, mas que a gente pode enfrentar. E se você não conseguiu, eu estou aqui para trocar uma ideia, para te ajudar, para de repente dar uma dica que a partir de hoje você vai ter um gás, vai correr e vai enfrentar. Vamos lá, gente! Thaís, você que deu a ideia fabulosa de falar sobre esse tema. Aliás, gente, por favor, me mandem sugestões de tema, tá? Eu quero falar temas que dêem um gás, que ajudem as pessoas a começarem a semana, o seu dia, o seu mês, a sua vida da melhor forma, tá? Com aquele gás e enfrentando os desafios, porque os desafios sempre vão existir. Bom dia, dona Nide! Um prazer vê-la aqui, quer dizer, pelo menos o nome, né? A vontade que eu tenho de conversar com cada um de vocês. Antônio Sérgio, bom dia, bom dia. Mas vamos lá, compartilhem comigo. Thaís, o que você achou disso tudo, Thaís? Você que sugeriu como que é o medo. Ó, a Paty escreveu: o medo já me paralisou sim, e não apenas uma vez, mas quando vi que estava paralisando minha vida mesmo, comecei a enfrentar e vi que ele não mordia, viu? Medo não morde não. Sensacional, Patrícia, sensacional. Muito bom, muito bom. Exatamente isso. Aliás, gente, vocês estão falando com a maior cagonilda do universo. As pessoas pensam, falam assim: ah, Alexandra, pra você é fácil, você fala, você enfrenta, você não sei o quê. Cara, eu sou super cagonilda, de verdade, né? Tudo. Para vocês terem ideia, uma vez eu fiz uma palestra, eu ia dar uma palestra para o maior número de pessoas, assim, que eu já tinha dado, e um dia antes eu tive febre. Cara, eu não tenho febre pra nada. Normalmente, meu organismo, ele abaixa a temperatura quando eu tô mal. Então, tipo, em vez de dar... Eu não sei o que acontece. Em vez de ser 38, 39, eu vou pra 35, 34. Acontece uma coisa meio maluca. Aquele dia eu tive 38,5 na véspera da palestra. O que eu fiz? Fui mesmo assim, né? Tomei um banho, um antigripal ali, que, né? Um analgésico, enfim. E no outro dia passei um batom, né, um reboco na cara e fui. Entendeu? Bora que eu falei, medo terrível, bora comprar fralda e partir pra luta. Exatamente, Thaís. Né? Se for pra cagar nas calças, já se previne e vamos embora. Exatamente isso. Então, assim, quantas vezes eu tive o medo de enfrentar o carro, como eu disse pra vocês, medo de dar palestra para públicos maiores do que eu estava acostumada, porque eu dava palestra muito em company, que o público é menor. Cara, tudo que é novo para mim eu tenho muito medo. Só que o que acontece? As pessoas não percebem porque eu vou mesmo assim. Às vezes eu vou com ânsia, às vezes, nesse caso, me deu febre, foi raro, mas me deu febre. Às vezes me dá dor de barriga, só que eu vou.
Então, assim, não vem falar pra mim que é fácil pra você. Não, a única diferença entre eu ou qualquer ser humano que deixa o medo paralisar é que eu enfrento, eu vou caindo, se precisar eu vou vomitando, mas eu vou. Porque assim, um dia eu ouvi uma frase de uma pessoa muito sábia, seu Luiz. Eu não sei se ele tem Instagram, seu Luiz. Seu Luiz, de vez em quando eu vou conversar com ele, ele é muito do pessoal. É uma pessoa sábia, sabe? E seu Luiz falou assim, Alê, nenhum sentimento pode ser maior que o ser. Cara, isso é muito verdade. Nada, nenhum sentimento, nem bom nem ruim, pode ser maior do que eu verdadeiramente sou. É injusto comigo a que isso aconteça. É extremamente injusto deixar um sentimento tomar conta dos meus sonhos, dos meus objetivos. Mas e se eu errar? E se você acertar? E se você tiver sucesso? Percebe? Por que a gente só pensa aquilo que for ruim? Mas e se eu conseguir? Se você errar, você tenta de novo, você faz de novo. E se você cair, você levanta de novo. É disso que se trata viver. Você não veio aqui a passeio não, criatura. Você veio aqui para fazer a coisa acontecer. Então, bora enfrentar esse medo. E eu tô estourando meu tempo. Deixa eu ver o que a Thaís colocou. Eu acho que o medo está relacionado com o nosso emocional. Quando estamos fracos, o medo prevalece. Thaís, finalizando, vou fechar com a sua frase aqui. Exatamente. Quando a gente está com o nosso emocional mais abalado, o medo toma conta. E o que eu faço diante disso? O que eu faço, Thaís? Eu me fortalecer, eu me conhecer, eu saber o que eu tenho de ponto positivo para que nesse momento que eu estiver com o meu emocional fragilizado, eu use as minhas ferramentas positivas. Todos nós temos coisas boas e coisas ruins dentro da gente. A luz e a escuridão coabitam o tempo todo, elas habitam o tempo todo dentro da gente. Qual vai prevalecer? Aquele que você vai alimentar. Percebe? Aquele que você vai alimentar. A Babi escusou, Alê, lembra de mim? Saudade de você. Babi, foi você que fez um curso de liderança comigo? É que eu não tô enxergando direito a foto. É você? Se sim, eu lembro e muito. Se não, me manda depois um direct para você me explicar melhor quem é. Gente, é isso. Então, que fique duas coisas. Beijo, Babi. Saudade imensa. Dois aprendizados ou duas reflexões nesse dia de hoje, tá? Conheça aquilo que você tem de bom, as suas ferramentas internas, o seu potencial. Todos nós temos a nossa luz. Por quê? Para que essa luz seja maior que a nossa escuridão. E potencialize e foque na luz, tá? Onde está seu foco, está a sua força. Essa é uma questão. A outra questão tá com medo? Vai mesmo assim. É assim que se trata, que trata-se de viver. Tá com medo? Vai mesmo assim. Você vai se junte a mim, se junte a esse nicho de pessoas que são, assim como eu, cagonildas, mas que enfrentam, porque não admite que o medo paralise os seus sonhos, os seus objetivos, a sua vida. Beijo no coração! E se esse cafezinho foi bom para você, compartilhe com mais pessoas. Vamos trazer mais gente para os próximos cafés e me dê dicas sobre os próximos temas. Beijão!